Você sabe o que o caso do cachorro-orelha lá em Florianópolis tem a ver com segurança em escola? Na sua cabeça deve pensar assim, nossa, tá viajando, né? O que tem a ver com coisa do cachorro com segurança em escola? Pois é, não estou viajando não. Tem absolutamente tudo a ver. E eu vou dizer por quê. Hoje na escola nós temos muitos alunos criados por pais sem limite. Ou seja, eles ensinam os filhos que limite não é necessário para absolutamente nada. Que pode fazer o que quer, a hora que bem entende e pronto. O cara para fazer o que os meninos fizeram lá em Florianópolis com o cachorro é porque todos eram criados do mesmo jeito. Aí vamos falar, né? Ai, mas foi só um que fez. Exatamente, foi só um que fez, mas os outros estavam olhando, não podiam fazer nada, não podiam parar esse absurdo? Porque quem está olhando e não falou nada está consentindo, está achando que está certo isso. Ouvi também gente falando, ai, mas quem fez é psicopata, aquela ideia romântica de brasileiro, né? O cara errou, ele tinha um motivo social, psicológico, não é que ele era ruim, não é que ele era criado sem limite, não, de jeito nenhum, ele não era ruim, não era criado sem limite, ele não era, ele era perfeito. Gente, o que a gente tem que pensar? Esse tipo de gente está dentro da escola hoje. E você sabe o que significa isso? Que se ele fez isso com o cachorro, já é porque ele não tem respeito por nada. Ele faz com qualquer um. As pessoas precisam começar a tomar um pouco mais de consciência de como estão os adolescentes hoje. Eu vejo pelo meu próprio condomínio, moleque fazendo o que bem entende. Quando você reclama alguma coisa ou fala alguma coisa no grupo do condomínio, o que acontece? Ah, Vê que horror! Você não teve infância, são só adolescentes. Pois é, mas esses só adolescentes, eu me lembro, na minha época eu não batia em cachorro, sabe? Eu não espancava colega, eu não fazia bullying com ninguém, né? E hoje a gente sabe que isso está acontecendo direto. Aí você fala para os pais se ofendem. Por quê? Porque são outros sem limite que nem o filho. Criaram sem limite porque também são sem limite, porque acham que pode fazer o que quiser. Quando a gente pensa, então, em legislação, é aí que a gente tem vontade de chorar de tristeza. Ah, a maioridade penal não pode, a gente discute tudo. Salário da Câmara, salário de Jesus, por que as estrelas são cor-de-rosa e não são azuis, mas a gente não discute maioridade penal. O que acontece com o Brasil? Gente, tem que baixar essa maioridade penal para ontem, não é para já, é para ontem. E ó, a gente podia baixar para quanto? 16? Eu baixaria para 12. Sabe por quê? Porque os pais precisam entender que eles precisam criar filhos com limites. Hoje a gente tem, eu sempre falo, né, que a gente tem a briga do nós por ele, contra eles. Então são os professores contra os pais. Por quê? Porque os pais criam sem limite, mas os professores também têm muito erro. Então isso eu vou discutir até num outro vídeo, porque teve uma coisa absurda que aconteceu essa semana, né, de professor aprontando com criança de creche. Mas não é só de creche, são de todas as idades. Esse vai ficar para o próximo vídeo. O que a gente teria que pensar? Se o pai não toma uma atitude para pôr o filho na linha, a escola não pode ver e ficar quieta. E na maioria das vezes o que acontece? A escola sabe que aquele cara que está ali, ele é extremamente sem limite, ele faz o que quer, ele não respeita ninguém, ele não respeita o colega. E muitas vezes o que acontece? A escola simplesmente ignora. Então, o que tem a ver o caso do Orelha com o segurança em escola? Tem a ver que pessoas criadas dessa forma não vão respeitar nada nem ninguém em lugar nenhum. Então, isso precisa ser revisto para ontem. Ou nós vamos terminar o ano com mais casos de ataque à escola. Porque é aquilo, quando a gente pensa num ataque, né, às vezes a maioria das pessoas já vai contra o cara que fez o ataque. Mas o que será que esse cara que fez o ataque estava vivendo 2, 3, 4 anos antes? A gente esquece disso, né? Eu acho que uma coisa muito interessante, tem um vídeo muito interessante para ver, é um vídeo da escola Sandy Hook, que mostra exatamente isso. O quanto o cara foi ignorado, isolado, o quanto ele foi dando sinal e ninguém percebeu. Porque é isso que acontece, os sinais estão ali claros, mas ninguém presta atenção. Aí quando o cara vai e faz um ataque, ele é o culpado. Tudo bem, tem gente que é perversa realmente, quer fazer realmente, é uma outra coisa. Né? Como foi o caso da creche lá em Santa Catarina, que o cara simplesmente pulou com uma machadinha para dentro da escola, foi lá e matou as crianças. Isso é uma pessoa perversa. Agora, casos que acontecem dentro da escola por alunos, contra professores, a gente tem que pensar muito bem antes de julgar. Porque muitas vezes essa pessoa já vinha sofrendo há muito tempo, chegou num ponto que não aguentou mais e foi para esse desfecho final que ninguém quer ver. Então, uma pessoa que maltrata um animal, ela não respeita nada. Ela não aprendeu quando era pequeno que o animal é para ser respeitado. Se ela não respeita um animal, ela não respeita uma pessoa. 3 anos de internação, que não vai pegar no caso da orelha, porque não pode, porque não está no ECA e tudo mais. Se ECA precisa de reforma, uma reforma integral, não é uma reforminha aqui, outra lá. Ele vai pegar o quê? Internação? Internação para sair com a ficha limpa depois, como se nada tivesse acontecido, como foi o caso que eu comentei em outro vídeo aí do menino de Aracruz.
que matou 4, mas está ficha limpa, por quê? Porque era menor, estava no ECA, não pode continuar com o nome sujo, né? Então eu acho que é fundamental a gente começar a pensar hoje, se a gente quer um amanhã melhor, se a gente quer menos violência no mundo, não é só na escola, se a violência tem que realmente acabar no mundo inteiro, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Como a gente vai diminuir a violência? E ó, não tem outro caminho a não ser pai ensinando o filho a respeitar. Porque se filho não respeita em casa, não respeita em lugar nenhum. Fica aqui a reflexão. E aí a escola precisa fazer o quê? Ainda que o pai crie o que eles costumam chamar de Enzos e Valentinas, a escola precisa mostrar, Enzo e Valentina você vai ser na tua casa, aqui você vai seguir as nossas regras. Essas regras elas têm que ser colocadas de uma maneira que atenda 2026, gente. Não é aquelas regras da tia de 80, que não tinha absolutamente nada a ver com essa época. Aliás, eu vejo muito pai desconectado, muita escola desconectada. Aí vem com essa história, né? Ai, proíbe o telefone celular, porque ninguém pode usar, porque ninguém pode dar aula, porque eles se desrespeitam. Quando, na verdade, o problema não é bem o telefone celular, né, gente? É o tipo de aula que está dando, o tipo de professor que se tem, o tipo de pais que a gente tem. Então, tem muita coisa para a gente rever. O telefone em mão errada, em hora errada e da forma errada é problema? Com certeza é, né? Mas a gente regrando tudo, colocando tudo na linha, o telefone ajuda a gente em caso de ataque. A gente não pode esquecer disso. Fica aí uma reflexão, deixa aqui o seu comentário, me diz o que você acha disso, o que você acha que pode fazer para solucionar esse problema na escola. Não vamos esquecer, porque a gente precisa realmente de justiça pela orelha, porque muitos outros cachorros, gatos e outros animais têm morrido por causa da maldade humana. O pior bicho que existe, se é que a gente pode elevar e chamar de bicho, é o ser humano. O animal, quando mata, ele não mata por diversão. A gente não pode esquecer nunca isso. E nisso eu me lembro de um cachorro que anos atrás foi espancado por um segurança no Carrefour. Se não me engano, o nome dele era Manchinha. Eu não lembro se ele era macho ou fêmea. Então, isso acontece, não é de hoje. Está na hora de parar. Eu peço aqui justiça realmente pela orelha. Porque se for para ser feito o que está sendo feito, é mais uma vergonha para o Brasil. Só isso.